Boa tarde a todos. Estamos entrando ao vivo aqui pelo Prosa Criminal, nosso canal aqui de bate-papo a respeito dos temas relacionados ao direito penal, à criminologia. Hoje a gente vai bater um Toledo. Já enviei o convite aqui. Oi, Paulinha. Oiê! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você veio. Vamos aguardar só um minutinho aí o Robson entrar, o Luciano Macri também, né? Claro. Aí a gente começa a bater um papo aqui sobre o nosso tema. Combinado. O pessoal vai entrando aí devagarinho. Isso aí. Quanto tempo, né? Puxa vida. Fazia tempo que eu não te via, viu? Então, a pandemia, né? Afastou Pois é. todo mundo. Essa pandemia, eu vou te contar, viu? A gente Abalou ficou as isolado, estruturas, né? É, verdade. Dessa vez o Covid me pegou, agora eu tô com Covid. Tá brincando? Verdade. Puxa Não vida. Olha só. Você não Depois tinha de pego 2 ainda? anos. Eu peguei bem no comecinho, tanto que eu nem fiz teste na época, porque era abril de 2020. Eu fui descobrir depois que eu fiz o teste dos anticorpos lá, deu que eu já tinha tido. Mas eu não sabia que era. Agora, dessa vez, não. Dessa vez eu fiz o teste, fiz o PCR e deu positivo. Olha só. Eu ainda não peguei. Vamos ver se eu vou sair ileso dessa. Vai sair sim. A gente tá no fim, né? Tá melhor já. Já tá melhor. Ó, o Dr. Robson Carvalho aí. Olá! Nosso CEO do Prosa Criminal. Boa tarde, doutora. A gente já se falou algumas vezes. Verdade. Primeiro, parabéns, viu, pelo doutorado. Eu vivo seguindo eu sei o quanto é difícil. E não por mim, né? Mas pelos meus amigos, e eu acompanho, eu acho que quem gosta de pesquisa, segundo as pessoas que eu converso, o doutorado é o ápice da pesquisa, né? Não, eu fiquei muito feliz. É um marco, né, muito grande. Eu gosto muito da pesquisa, sempre gostei. E falei, vou tentar, né? Quem sabe dá certo. E deu certo, então tô na alegria. Eu não tinha dúvida de que a doutora ia conseguir. Essa é a verdade. Eu conheço o seu talento. Obrigada. Fico muito feliz. Aí o doutor Luciano Macri. Oiê! Tudo bem, Paula? Tudo bom? Você? Boa tarde. Tudo jóia. Prazer te ver novamente. Prazer é meu. Aliás, o Luciano que me apresentou o meu universo de pesquisa, né? Eu faço pesquisa na APAC, foi o Luciano que me apresentou, que me deu várias ideias legais. Então, o caminho aí foi muito compartilhado. Inclusive, livros que ele me emprestou e eu me apropriei e não devolvi até hoje. Estão aqui na minha casa. Vixe, Maria. Que bom que você gostou. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Nossa prosa criminal aqui com a doutora Paula Toledo hoje, né? A doutoranda Paula Toledo. E para te apresentar, Paulinha, a gente sempre enaltece que o bate-papo, a nossa prosa, está relacionada a temas de direito criminal, né, de criminologia, de processo penal, enfim, temas que são afetos aos advogados criminalistas, né? Então, certamente, não poderia dizer que você não seja uma advogada criminalista, muito pelo contrário, né? Você é uma advogada criminalista, doutorando em educação aí pela USP, mestre em ensino pela Unesp e professora de Direito Penal da UNORTE, né? Filha da terra aqui, de São José do Rio Preto, então é sempre um prazer para a gente receber colegas e amigos e amigas, né, que são afetos aí às ciências criminais. A gente fica super contente e convidamos você aceitou de primeira. Então eu já vou te passar a palavra aí para a gente bater um papo legal aí sobre o tema que você escolheu, que eu achei fantástico, né, os desafios de conciliar a advocacia criminal e a vida acadêmica.
Sim. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui. Eu não sei se você lembra, doutor Paulo, mas eu tive aula com o doutor por um Claro que tempo eu lá na lembro. Unip, que eu fiz um ano da graduação aqui em Rio Preto antes de transferir para São Paulo, né? E eu sempre gostei muito do direito criminal, sempre foi um desejo trabalhar com direito criminal. Antes da faculdade eu falava que eu queria ser delegada, né? Gostava muito dessa parte. E depois que eu entrei na faculdade, a advocacia criminal ganhou meu coração. E aí, quando eu passei a pensar, né, em um tema, no que falar, né, sobre o direito criminal, eu acho que é necessário a gente falar sobre a questão da docência, porque eu sei, dentro da sala de aula, como os alunos têm esse desejo. Então, quando os alunos vêm falar comigo, a maioria deles quer a área acadêmica e quer também atuar no direito criminal, né? A gente fala lá na UNORTE que o direito criminal sempre ganha o coração dos alunos. TCC esse ano, mais da metade dos alunos são temas de direito criminal. Então, é muito difícil ter um Certeza. aluno que não goste, de fato, desse tema. E muitos demonstram interesse nessa área acadêmica, né? Nessa vida de professor. E também de advogado, de delegado, de promotor, de juiz. Mas tem esse desejo muito grande, eu vejo hoje uma busca muito grande pela docência. E muitos perguntam o caminho, né? Como que a gente faz, como que a gente começa, como que a gente constrói, porque parece ser muito difícil, de fato não é fácil. Mas eu acho importante essa conscientização de que isso começa nos bancos da faculdade mesmo, né? A gente constrói a nossa identidade enquanto professor, enquanto comunicador, desde muito cedo, né? E as faculdades, maioria das faculdades tem programas que incentivam muito a docência. Então, tem iniciação científica, tem programa de monitoria. Então, pensei em trazer esse tema, compartilhando aí com grandes professores também, há muito mais tempo que eu, ainda estou muito no início, tenho muito que aprender, tenho muito que construir, mas eu vejo vários desafios, né? Vários desafios práticos, desafios técnicos também, de ter que ter aí uma vida na pesquisa, pelo menos um mestrado, eventualmente um doutorado. Aqui em Rio Preto a gente não tem, né, um programa, por enquanto, de mestrado em Direito, então, isso pode ser tido como um desafio também. E a questão de conciliar, né? De mostrar para o aluno uma teoria na sala de aula, que a gente sabe que na prática da advocacia criminal, dificilmente a gente consegue aplicar na integralidade, né? O que a gente passa horas a fio estudando, vários autores falando. Ô, Então, a Paulinho, ideia... deixa eu te interromper, porque esse tema aí é muito legal, né? Essa questão, para mim, é a maior de todas, né? É o maior desafio de todos, né? Você conseguir transmitir para o aluno que aquilo que ele aprende em sala de aula, ele vai praticar, né? Porque existe essa ideia, né? Esse conceito pré-concebido, né? De que aquilo que é aprendido em sala de aula não se pratica no dia a dia do direito penal, né? Então, até hoje, o Daniel Dutra, que é o nosso companheiro aqui no Prosa Criminal, né? Ele compartilhou com a gente, via WhatsApp, uma notícia, né? De um caso aqui de São José do Rio Preto, e nos questionou, né? Se a gente entendia por uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade e tal. Então, certamente, aquilo que o aluno aprender em sala de aula, né, ele vai conseguir colocar em prática quando ele começar a trabalhar. Isso aí é muito certo, né, porque senão não haveria razão de ser, né, o ensino teórico na faculdade. Já partiríamos para a prática no dia a dia e pronto, está tudo resolvido, né? Mas só quis fazer essa intervenção porque realmente o aluno ele tem uma visão um pouco diferente, né? Não sei qual que é a razão disso, né? Mas ela existe. Sim, muita série, né? Eu dou aula Pode para os ser. alunos do primeiro semestre. A primeira pergunta que eles costumam fazer, aqueles que gostam mais do direito, mas é igual aquela série americana, norte-americana, É que verdade. o advogado vai lá e fala na frente dos jurados. Eu falei, olha, depende.
né? Depende do crime, depende do caso, depende de uma série de coisas. E aí eles até dão uma murchadinha às vezes. Eu já levei o Luciano e o Henrique para falar de tribunal do júri, numa época pré-pandemia, aí os alunos adoraram. Mas eu acho que existe sim essa desconexão, às vezes, né, com a teoria e com a prática. É claro que a gente tem julgados, principalmente às vezes no interior, que a gente demora para conseguir uma reforma por meio dos recursos, que não são aquilo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente sabe que deveria ser aplicado. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que saber, né? E que a gente não tenha que saber as ferramentas para aplicar. Então, eu acho que é um desafio muito grande você conciliar essas duas visões, né? E também trazer para o aluno um conhecimento técnico que ele precisa ter até para passar na ordem, conseguir a carteirinha ali da OAB para conseguir a prática dele, né? Então, tem que aliar os dois de uma maneira muito harmônica. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Verdade. Não é fácil, não. E aí, Macri, o que você acha dessa posição, dessa questão em relação a... Porque, sem dúvida, que o aluno ele sai da faculdade e faz uma autoavaliação no sentido de que ele não está preparado para a prática, né, da advocacia, e mais especificamente da advocacia criminal, que é o nosso foco aqui, né? Mas eu vejo assim, né, e já me posicionei nesse sentido aqui no Prosa também, né? A faculdade é de direito, né? É um bacharelado, não é uma faculdade de advocacia. É óbvio que ninguém vai fazer ou vai cursar 5 anos de uma faculdade com a visão de que vai sair dali e não vai conseguir atuar, né, com aquilo que aprendeu. Certamente há essa visão, né? Mas com o tempo o aluno vai criando uma consciência, né? Pelo menos os alunos mais conscienciosos, né? Eles vão criando uma consciência de que a teoria é fundamental e extremamente necessária, porque você colocar um aluno de 5º ano ali na frente de um computador, né, numa tela em branco, é muito diferente de você colocar o aluno de 1º ano na frente dessa tela em branco e pedir para eles desenvolverem uma petição. Tudo bem, o aluno vai dizer assim, hoje nós estamos na era da tecnologia, você encontra modelos de petições as mais variadas na internet. Tudo bem, sem dúvida. Mas não adianta encontrar o modelo e não conseguir adequar ao seu caso concreto, né? O que você acha disso, Marco? Então, eu acho o seguinte, Paulo. Vou falar do fundo do meu coração. E quando eu falo do fundo do meu coração, pode ter certeza que emana muito amor. E aí, o que acontece? Quando você tem aula com a Paula e você tem aula com o Paulo, você cria amor pela matéria. E aí você sai da faculdade amando o direito penal. Fica tudo mais fácil. Entende? Então o professor tem um papel essencial na caminhada do aluno. Eu digo que a faculdade não faz o aluno, mas o professor faz o aluno. O professor tem um papel essencial na vida do aluno. Certo? O professor muda a caminhada do aluno. O problema é que, atualmente, o que se vê na formação e, sobretudo, o que se analisa, e aí eu quero até aprofundar um pouco mais, é que a formação, nós estamos direcionando essas pessoas para operadores. Se fala muito em operadores do direito. E quando se fala em operadores do direito, se fala em operadores de máquinas, né, Paulo? De grandes escritórios.
que ficam atrás de computadores, redigindo petições para os grandes advogados. E não ensinam o aluno a pensar o direito. Isso eu estou falando alguns professores. Aqui nós estamos diante de duas exceções, que são vocês dois, que eu tiro o chapéu para esses dois professores, que ensinam os alunos a pensar o direito. E aí sim nós formamos pensadores do direito. E esse é o grande problema, que a maioria das faculdades, elas estão formando pessoas para passarem na OAB, para passarem em concursos públicos, mas que não exigem que a pessoa pense o direito, Paulo, mas que passe numa prova. Ora, qual o objetivo? Como que essa pessoa vai pensar o direito para advogar e defender alguém? E indo um pouquinho mais adiante, se formos analisar os concursos públicos, já saindo um pouco da seara aí, nós entramos numa seara de castas. Como o Juarez Tavares, eu estava ouvindo o Juarez Tavares falar essa semana. Que é feito o concurso público pela própria instituição. Diferente da OAB, que é feito o concurso público pela VUNESP, ou pela Carlos Chagas, ou pela outra que eu esqueci o nome. FGV. Então, eles mesmos escolhem os próprios indivíduos e o perfil dos próprios indivíduos que vão entrar nas próprias instituições, formando uma certa casta. Ora, e operam daquela mesma forma, com o mesmo ideal de pensamento. Então, né, Paula? Aí eu rendo homenagens a você e ao Paulo, que pensam fora da caixinha e que estão buscando um mestrado, doutorado, sobretudo em educação, né? Dedicando o seu tempo para isso, para auxiliar esse indivíduo a não se reter apenas a um concurso público. A limitação de ideias. Desculpa, Paula, eu tô viajando o que você pensa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, a gente está num momento de muito imediatismo dos alunos, né? A gente viveu esses 2 anos de pandemia e eu acho, tenho para mim, posso estar enganada, que isso deu uma acelerada nesse processo que já vinha acontecendo do EAD, do online, do conhecimento rápido, dos vídeos de 5 minutos, que o aluno, além de ter 5 minutos o vídeo, o aluno acelera no 1.5 ou no 2.0, e aí você se ouve falando, você tá assim, o direito penal, não, e você fica, gente, como que o aluno tá absorvendo esse conhecimento? E aí você vai ver qual que é o interesse desse aluno, ele, não, eu quero passar em concurso, eu quero passar na OAB. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o macete, eu quero saber a resposta, eu quero saber o que eu tenho que escrever na prova para que eu tenha a minha aprovação.
E isso é um conhecimento instantâneo, né? Não dá para fazer o direito dessa maneira. É óbvio, eu já dei aula em cursinho também, é óbvio que o cursinho tem uma pegada diferente para alunos que ou já estão finalizando a graduação ou já finalizaram e precisam, às vezes, de um caminho em que o macete surge ali para resolver uma dúvida de uma questão específica, mas o conhecimento do direito não é feito dessa forma. Né? Eu já tive alunos do primeiro ano, no primeiro semestre, que falaram: eu não me sinto preparado para prestar um concurso. Eu falei: meu anjo, você está no primeiro semestre, você precisa aprender a pensar o direito primeiro, antes de pensar em prestar um concurso, antes de pensar em fazer uma prova. E esse conhecimento do direito, ele não é instantâneo. Não existe resposta pronta, muitas vezes. A gente tem que quebrar a cabeça juntos. A gente precisa ter senso crítico, né? Não é só um conhecimento de eu preciso saber A ou B para responder na prova, eu vou passar na prova e o problema está resolvido. Isso não acontece dessa maneira. O aluno, às vezes o estagiário, que é feito ali nos modelos, né, do Google, pega o modelo na internet, ou tem modelo dessa petição, se foge uma vírgula do script na audiência, ele não vai saber o que fazer. Né? Ele vai ficar em pânico, ele vai ficar desesperado, ele não vai saber como se defender, ele não vai saber como defender o cliente. Então, eu acho que uma grande dificuldade hoje, na era da internet, dos vídeos de 5 minutos, acelerados no 2.0, é ensinar para o aluno que o direito ele tem uma duração de 5 anos, são 10 semestres, que não são suficientes, a gente poderia facilmente ter mais tempo. Né? Eu sei que direito penal, como eu tenho a grade de direito penal inteira na faculdade, a gente corre para tentar dar, né, tudo aquilo que eu entendo, né, por necessário, que a gente entende por necessário para a construção do direito, e o aluno precisa ter calma. Ele quer sair hoje do primeiro semestre, do primeiro ano, do segundo ano, pronto para um concurso. E não é desse jeito que funciona o raciocínio jurídico. Você precisa ter, no mínimo, uma base crítica, uma base bem informada sobre como você pensa dentro do direito. O raciocínio jurídico é completamente diferente de outros raciocínios que a gente tem que ter. E foi por isso também que a educação me chamou a atenção quando eu fui procurar a minha área acadêmica. Porque o aluno, ele quer saber como estudar, como que eu estudo, como eu decoro. Né? Ele vê um vade-mecum, ele fala: eu tenho que decorar um vade-mecum. Como que eu decoro o vade-mecum? E o direito, ele não é feito disso. O direito, ele é feito, acima de tudo, de raciocínio. E você precisa, no direito criminal, acima de qualquer coisa, ter um raciocínio rápido. E para você ter esse raciocínio rápido, você precisa ter conhecimento. Na audiência, em uma vírgula que muda do depoimento da sua testemunha, ou do seu réu, ou de quem quer que seja, você tem que mudar a sua linha de defesa em questão de minutos até o juiz te dar a palavra para você fazer os debates. Né? Ou você tem que ter uma reação muito rápida para tentar suprir ali, às vezes, um cerceamento que está acontecendo, né? Ter uma discussão. O aluno da formação instantânea, ele não consegue ter isso. E aí, o que esse aluno da formação instantânea quer? Né? Ele quer essa resposta rápida do concurso, e aí ele quer o conhecimento prático. Então, quando eu entrar na sala de audiência, onde eu sento? Gente, pergunta. Você não sabe onde sentar? Você pergunta, não tem problema. Né? Você fala: excelência, dá licença, onde que eu sento? Sou jovem advogado, estou aprendendo ainda. Você não precisa entrar na sala sabendo onde você vai sentar, como você vai se portar, mas você precisa entrar na sala sabendo da construção do seu raciocínio jurídico. Por isso que eu falo, eu não uso termos operadores de direito, eu também não gosto. Porque o operador do direito, para mim, você opera algo que está pronto. E você só opera. E o direito não está pronto. A gente constrói o direito. Então, eu falo que nós somos construtores do direito. Os alunos são construtores do direito. Então, você não precisa saber onde você senta, mas você precisa saber toda a teoria que está embasando a sua atuação naquele momento. Porque não importa se você está sentado no lugar errado, você conseguir interferir, excelência, pela ordem, vou fazer um pedido assim, vou fazer um pedido, né? Isso é muito mais proveitoso para o aluno do que saber onde sentar. Né? Só que o aluno não, ele quer esse conhecimento instantâneo, ele quer saber onde ele vai sentar, qual questão ele vai responder, qual é a alternativa certa, e aí a gente vai empobrecendo cada vez mais o raciocínio jurídico, né? Essa capacidade de pensamento. O aluno quer ler uma manchete de uma notícia e saber o que ele vai falar no almoço de domingo, de um inquérito que ele não teve nem acesso.
né, de um processo criminal que ele não teve acesso. Mas ele quer saber o que falar, para pôr lá na internet, para discutir com os parentes. Então, é uma afobação, é uma ansiedade. E é difícil para a gente conseguir segurar isso ao mesmo tempo que a gente quer deixar o aluno interessado. Né? Eu quero manter esse aluno interessado, mas eu também não posso vender o direito como se fosse algo instantâneo, porque não é. Então, é difícil, não é uma tarefa fácil. Ô Robson, faça as suas observações aí, meu amigo. Nós estamos proseando, está muito quieto hoje. Ô, Paulo. Sim. Você me conhece e sabe que eu anoto, né? Claro. Então eu vou parafrasear um grande amigo, uma pessoa cuja idoneidade é intrínseca à sua personalidade. Na minha visão, entendo que dá para sustentar, sim, uma excludente de estado de necessidade de terceiro. Mas acho que cola mais a inexigibilidade de conduta diversa como causa de excludente de culpabilidade. Se eu falar isso para uma pessoa que nunca estudou direito, ela não vai saber de onde eu estou vindo e para onde eu estou indo e com o que eu estou falando. Não vai mesmo. E aí seguindo, só aqueles que estudaram. E aí seguindo, ele fala assim: um juízo de reprovação que recaia sobre o comportamento da mãe seria mínimo ou até inexistente, principalmente por chegarem a um diagnóstico de doença aguda grave, que exige uma intervenção rápida. Ô Paulinha, é aquele casinho que a gente estava discutindo hoje, que eu falei para você agora há pouco, né? Ele escreveu tudo aí, tá? Ele escreveu. Está se pronunciando. E, Robson, só você. Isso é raciocínio jurídico. Sem dúvida, sem dúvida. É o que a Paula estava falando. Essa miogização do direito, vamos chamá-la assim, né? Me preocupa muito. Mas a Paula tocou na pedra de toque, na minha opinião. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente consegue diagnosticar essa afobação, essa ansiedade, essa pressa do aluno, né? E tudo isso não é um defeito, mas é o aluno que existe hoje, né? Sentado nos bancos acadêmicos, é esse o aluno que existe hoje. Fôssemos nós, seríamos muito semelhantes, porque não idênticos, né? Por várias razões, por várias causas. Mas é o aluno que está ali hoje na sala de aula. Então, a pedra de toque qual é? É a gente distinguir e, mais do que isso, né? Conseguir, de alguma forma, reverter essa situação, demonstrando que são 5 anos, né? Fosse para aprender rapidamente, em 6 meses, estava tudo resolvido, né? Eu digo isso sempre. O aluno, quando ele está com pressa, eu falo, você já parou para pensar que são 5 anos aí de faculdade? Né? Ele para, dá uma olhada assim, professor, vai demorar, né? Eu falo, não, vai ser muito rápido. Pode ter certeza disso, vai ser muito rápido, cara. Só que, se você não aproveitar estes 5 anos, você não vai conseguir sair daqui com o conhecimento necessário para você exercer a profissão, né? Independentemente de qual área você escolher, né? Então, eu vejo que esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Eu me lembrei de uma passagem do... agora não me lembro quem que questionou o Papa anterior, né? O Ratzinger, o Bento XVI, questionaram a ele... sobre os jovens de hoje, né? Que são muito afobados e querem tudo muito rápido, etc. e tal. Ele só virou e disse assim, é o jovem de hoje, ponto. Né? Então, cabe a gente, né? Cadenciar, demonstrar a necessidade de você conseguir desenvolver conceitos, né? Abstratamente, trabalhar a reflexão, desenvolver um raciocínio crítico, né? Que é muito importante para o estudante de direito. Então, é preciso pegar na mão mesmo, né? Pegar na mão e ensinar como é que funcionam as coisas. Eu vi o professor Barbato aí, que é o professor de todos nós, né?
o professor Barbato disse assim, o aluno precisa aprender a manusear o código, né? Então, são detalhes que acontecem no dia a dia de quem leciona, né, Paulinho? Você sabe bem disso, que chamam a atenção da gente. Outro dia eu estava na sala de aula, recebendo as provas, aplicando prova. E aí eu falei, olha, quem for terminando, vai trazendo a prova, né? Tem que assinar a lista está em cima da minha mesa. Entrega a prova e assina a lista de presença, né? E aí, chegou uma hora que tinha uma fila, né? E aí chegou uma aluna, colocou o vadimeco em cima da mesa, né? Ela não foi muito delicada, né? Praticamente jogou o vadimeco em cima da mesa. Não sei se ela foi bem na prova, acredito que não. E ela praticamente jogou o vadimeco. E aí, pegou a lista, assinou, eu falei assim, você sabe o que significa vadimeco? Ela olhou assim para mim, não sei. O que significa? Eu falei assim, não, então, tenho certeza que a sua curiosidade não vai te deixar chegar em casa sem você pesquisar o que significa vadimeco. O senhor não vai me dizer? Eu falei, não, não vou. E ela pegou e foi embora. Aí veio o segundo aluno, vadimeco na mão. Eu falei, o que significa vadimeco? Ô, professor, aí o senhor me pegou de surpresa. Eu falei, mas está no terceiro ano de faculdade. Faz tempo que você comprou esse vadimeco aí, não faz? Ah, comprei no primeiro ano, professor. Então, o que significa a palavra vadimeco? Não sei, professor. Aí, só no sexto aluno, uma aluna, que eu nem sei se teria já, porque eles estavam ouvindo, né? Todos estavam na fila ali, teria já pesquisado ou não. Aí ela me disse o que significava, né? Então, veja, são detalhes, né, que a gente observa que a gente precisa, de alguma forma, demonstrar a necessidade desse cadenciamento, né, para que o aluno possa aprender, né, com uma tranquilidade maior, a fim de que ele possa sedimentar esse conhecimento, né? Isso é fundamental, é o que o Macri falou. Mas e aí, Paulinha, como é que você consegue conciliar essas duas profissões aí? Porque você advoga também ou só dá aula, né? Eu advogo também. Gente, né? Então, você advoga ou só dá aula? Tem essa pergunta. Com uma frequência até desconfortável, né? Pois é. Então, é o tema, né, que a gente trouxe na live de hoje e eu respondo com tranquilidade que na maior parte do tempo eu não consigo conciliar. Na maior parte do tempo eu apago incêndio, né? Ainda mais, antes eu estava no mestrado, concluí o mestrado, e agora eu entrei no doutorado, que é em São Paulo, na USP presencial. Então eu vou ter que estar lá de 1 a 2 vezes por semana, enquanto eu dou aula, enquanto eu toco as minhas ações aqui. Eu tenho um escritório que eu tenho 2 sócias. E boa parte do tempo a gente não dá conta, né? Boa parte do tempo a gente perde, você não perde não, né? Eu acho que perder é um termo muito forte. Mas a gente usa do fim de semana, ao invés de descanso, de lazer, usa para realização das tarefas. Uma coisa ou outra a gente tem que deixar de lado, né? A gente vai construindo aí essa rotina um pouco mais apertada. Eu sei que isso é uma realidade transitória. Quando a gente está numa pesquisa, existem fases da pesquisa também. Só que, para mim, são paulas que são indissociáveis, né? Eu não consigo... Eu me alimento da pesquisa, eu me alimento do mundo acadêmico. Isso me torna uma melhor professora e isso me torna uma melhor advogada. É o meu perfil, né? Isso que eu acredito para mim. E eu faço questão de passar isso para os alunos. E eu não tenho um perfil muito ortodoxo em sala de aula, né? A gente estava falando de vadimeco. Uma das primeiras coisas que eu faço com um aluno de primeiro ano é pegar o vadimeco e ensinar a mexer. E às vezes eu já peguei turmas que eu peguei só no 5º ano, 4º, 5º ano, e eles não sabiam mexer direito no vadimeco. E eu falei, gente, vocês conhecem a exposição de motivos do Código Penal? Vocês já ouviram falar da exposição de motivos? Nossa, não sei o que é. Eu falei, gente, a resposta para diversas perguntas está ali, né? A gente precisa aprender a estudar. Como que a gente estuda o direito?
E aí eu dou prova com consulta. Eu dou prova com consulta ao VAD e ao caderno. E por muito tempo isso foi impopular. Umas pessoas olhavam ali de cara feia. Não, espera aí. Você vai facilitar tanto para o aluno assim? Eu como facilitar, gente? A resposta não está lá. Né? Se eu quero uma construção de raciocínio, a resposta não é pronta. Né? A resposta ela não está ali no parágrafo 2º do artigo X. Você tem que construir esse raciocínio na sua cabeça. E aí eu acho que os alunos foram aprendendo isso com o tempo, e aí quando eu falo que a prova é com consulta, eles reclamam. Eles falam, ai, essas provas são as mais difíceis. Falei, pois então, na segunda fase da OAB também é com consulta. Mas é isso, por vezes é difícil de conciliar, a gente precisa de um jogo de cintura muito grande. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu sou nova na docência, dou aula há quase 5 anos. Você vai construindo ali a sua identidade enquanto professor. E uma coisa a qual eu não estava preparada, né, que ninguém nunca tinha me contado que seria desse jeito, é como cada turma exige de você uma coisa específica diferente da outra turma. Então, quando você dá aula, por exemplo, para turmas do mesmo período, do mesmo ano, de manhã e à noite, você vê como é diferente. A turma da manhã tem uma pegada diferente, a turma da noite tem uma pegada completamente diferente. De um semestre para o outro, a turma que iniciou, a turma que acabou de passar para frente, são pegadas completamente diferentes. E você precisa internalizar isso enquanto professor, para saber que, nossa, aprendi aqui uma metodologia, que aí você precisa ir se inovando, né? Não, eu preciso, então, metodologias ativas. O tal do EAD, né? O tal do ensino remoto. Eu vou precisar aprender aqui mais coisas para levar para a sala de aula. Descobri um negócio aqui, funcionou muito bem para uma turma. Nossa, eu estou super feliz. Vou aplicar para a turma seguinte? Não funciona. Né? A pegada daquela turma é diferente. A necessidade daquela turma é diferente. E aí você dá tudo de si para se adequar a isso, né? E você vai construindo essa identidade de acordo com as necessidades de cada turma e você aliando isso à prática, né, da sua advocacia criminal, sabendo, por exemplo, que seu processo cai na vara X e na vara Y, também vão ser andamentos muito diferentes, pedidos que um juiz concederia, o outro não concede, você vê que a sala de aula é exatamente a mesma coisa. E por um tempo isso embaralha a cabeça do professor. A gente não é tarefa fácil você conseguir identificar as necessidades de cada turma, assim como não é difícil, assim como é difícil, né? Não é fácil você identificar o perfil de cada juiz para que você consiga ali levar o seu processo ao limite que você entende que seja necessário, ou para que você consiga ali o deferimento daquele pedido. O funcionamento é muito parecido, né? As turmas e as varas são muito parecidas. E você precisa ter essa individualização também. Então, assim como a advocacia criminal não é advocacia de massa, né, não dá para fazer por meio de modelo, não dá para fazer por meio de respostas prontas, que você faz uma peça ali em 1 hora, a docência criminal também não é de massa, porque o aluno ele pode não levar para a sala de aula um conhecimento prévio em direito empresarial, em direito tributário, mas ele sempre leva para a sala de aula um conhecimento prévio em direito criminal. Ele conhece, seja o fulano do vizinho, da amiga, sei lá quem foi preso com droga, ou que foi preso por roubo, por furto, ou o noticiário que fala que a polícia prende, o advogado solta, e aí o TJ manda soltar, e o STJ manda prender, e eles levam esse conhecimento para a sala de aula, como se aquilo fosse algo imutável, né? E para você construir esse conhecimento, eu costumo brincar que com alunos dos primeiros anos, você precisa primeiro desconstruir muitos outros. Porque eles entram na sala de aula achando que eles sabem tudo sobre o direito penal, né? E a gente mal sabe. Prisão após segunda instância, cumprimento antecipado da pena. Todos eles chegam já com opiniões formadas. E eu falo para eles que eu fico muito feliz quando eu faço uma pergunta ou uma provocação e eles precisam pensar antes de responder. É aí que eu sei que o meu trabalho foi feito. Porque se eu faço uma pergunta e o aluno me responde de imediato, com uma certeza, assim, inabalável, aí eu fico com medo, né? Aí eu fico, pera lá, calma aí, um assunto tão delicado assim, você conseguiu formar a sua opinião jurídica, não senso comum, jurídica, em 5 minutos?
Vamos trabalhar isso aqui melhor? E em audiência é a mesma coisa, né? Só que aí as personalidades vão se misturando, porque às vezes você precisa ter uma resposta rápida, né? Na audiência não dá para você falar, excelência, você me dá aqui meia horinha para eu dar uma olhadinha aqui melhor? Não, às vezes você não tem nem 5 minutos, né? Que dirá meia hora. Então, eu acho que isso é uma dança, né? Entre o direito na atuação prática, na advocacia, na promotoria, enfim, e dentro da sala de aula. É ver essa semelhança, né? É enxergar o juiz, às vezes, também como um aluno que você está tentando convencer, né? O aluno, às vezes, você tem que tentar convencer também, pegar pela mãozinha, mostrar o caminho, falar, não, pera lá, vamos ter calma. E eu acho bonito, eu sempre falei que eu acho que a beleza do direito é essa falta, às vezes, de resposta pronta, de exatidão. Para mim, é a beleza do direito. Os alunos reclamam muito do depende. Eu adoro depende. Eu adoro depende. As respostas que precisam daquele depende, vírgula, são as minhas favoritas, né? E o aluno, ele vai aprendendo isso, a ter essa dúvida. E aí a questionar, e a buscar, e a fazer críticas. Então, eu acho que essa é uma forma de conciliar. Você conciliar as carreiras, né? Você pegar tudo aquilo que você pode utilizar em comum. Então, enxergar a audiência enquanto uma sala de aula, enxergar a sala de aula enquanto uma audiência, né? São processos muito parecidos. E não ficar nesse conhecimento, às vezes, verticalizado, né? Eu sou o professor, você é o aluno, eu vou depositar o conhecimento em você, né? Como se fosse algo pronto, né? Um negócio pronto que você passa para frente. Não é. Na audiência não é assim. Por que na sala de aula vai ser? Então, eu gosto muito dessa parte, de pensar desse jeito. Legal, muito bom. Paulinha, já que você tocou no assunto, a questão de outros métodos, né, metodologias ativas de ensino, etc. e tal, eu sempre tive muita dificuldade de conseguir implementar esse tipo de metodologia, né? Eu me lembro que lecionei lá em Votuporanga e a coordenadora lá à época, ela tinha uma propensão a isso, e lá eu consegui lecionar esse tipo de metodologia e achava muito interessante, né? Dá muito mais trabalho para o professor, a gente tem que preparar muito melhor a aula, né? E só isso já é muito interessante, porque você já vai mais preparado para a aula, né? Mas os alunos, em outros locais que eu lecionei, eu tentei implementar e não consegui, né? O aluno, ele tem essa característica que você estava dizendo no início, né? Ele quer as coisas mastigadas, né? Principalmente o aluno da noite, né? Que já está cansado, trabalhou o dia todo, etc. e tal. Você consegue implementar esse tipo de metodologia com facilidade, não? Depende da turma, depende da turma, porque você vê que cada turma é uma sentença mesmo, né? Cada turma tem um funcionamento. Eu gosto muito das metodologias ativas, eu aprendi isso no mestrado, né, da parte de educação. Eu fui estudar mais a fundo isso, porque por muito tempo a gente teve na aula expositiva o padrão ouro de aula. O professor falando, o aluno calado ouvindo. Eu lembro que na faculdade, nem faz tanto tempo assim que eu saí da faculdade, mas eu tinha muitas aulas, mais do que eu gostaria, em que você não podia fazer pergunta. Ou o professor deixava um e-mail para você mandar a dúvida, ou ele pedia para que você anotasse e deixava para um dia específico do mês para ele tirar ali as suas dúvidas. E essa aula expositiva, por muito tempo, foi o padrão ouro. O professor fala por 1h30, sem parar, você anota 10 folhas de caderno, e aí a hora que você vai ver o conhecimento que você absorveu daquilo, não chega perto, né, de tudo aquilo que foi falado. Porque a gente precisa de um tempo para elaborar o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico, ele não tem uma fórmula pronta. A gente tem diretrizes, a gente tem caminhos, princípios, né, que a gente fica por muito tempo falando. Então, eu gosto muito de metodologias ativas e que nada mais é do que você envolver o aluno no processo da aula. E eu tento trabalhar isso com todas as turmas. Tem turmas que são resistentes, tem turmas que não gostam. Você fala a palavra seminário, debate,
ou uma aula fora do comum. Eu já levei aluno, quando podia, já levei para fórum, já levei para audiência, né? O aluno torce o nariz. Tem aluno que fala, não, eu estou aqui para aprender o que você tem para ensinar. Se eu tiver que estudar e falar alguma coisa, eu faço isso em casa. E aí eu falo, faz em casa, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se você não tiver essa orientação, se isso vai dar certo. Só que eu tento, sim, utilizar das metodologias ativas em todas as turmas, desde os alunos do primeiro ano, primeiro semestre. A primeira coisa que eu faço é dar para eles o livro Caso dos Exploradores de Caverna, que para mim é um livro que abre o mundo do direito, né? E eles têm que fazer um debate entre eles. E eu tenho um costume que às vezes eu me considero até um pouco má de fazer isso, mas eu separo os grupos, e grupos de acusação e grupos de defesa. E eu falo para eles, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, depende da personalidade da fala naquela turma. Que chegando o dia do debate, eu posso trocar eles de lado. Então, eu pego ou uma pessoa e ponho no outro grupo, ou eu troco todos os grupos, um que ia acusar e ia defender. E quando eu falo sobre isso na sala de aula, eu passo um vídeo para eles, que eu também vi no mestrado, que é um vídeo que você tem que contar quantos passes de bola você consegue contar entre os jogadores. Só que enquanto você está focado em ver os passes de bola, atrás passa um gorila. E aí, a pergunta no fim do vídeo é, quantos passes de bola foram? Foram 17 passes de bola. E o gorila passando atrás, você viu? A maior parte dos alunos, inclusive eu mesma, quando vi o vídeo a primeira vez, eu não vi o gorila passando atrás. E eu justifico esse vídeo, eu explico por meio desse vídeo como que é importante, às vezes, eu mudar o aluno de grupo. Porque se o aluno ele fica focado em um lado só, ou seja, se eu vou ler o livro focado em defender, você vai perder muita coisa importante desse livro, porque você vai ler enviesado. E isso não é interessante. A gente precisa do todo no direito. Não adianta a gente querer partir para o ataque, principalmente no direito penal. Principalmente no direito penal. Você lê, você vai ali interrogar uma vítima, fazer as perguntas para uma vítima. Não adianta você querer ler como um ataque, né, ao réu. A vítima como alguém que você precisa atacar, né? Precisa diminuí-la. Você não vai conseguir sucesso nesse caminho. Na sala de aula é a mesma coisa. Então, eu fiz isso com a turma do primeiro semestre agora que se encerrou. E eu acho muito importante que o aluno tenha essa resiliência de precisar aprender o todo. E outras vezes eu faço o seguinte, você acha mais fácil acusar ou defender? Eu acho mais fácil isso. Eu falo, então você vai fazer o outro. Né? Porque o aluno precisa disso, ele precisa desconstruir muita coisa antes de construir. E isso são coisas que só as metodologias ativas conseguem propiciar. Às vezes, numa aula expositiva, a gente não consegue, porque o aluno não participa, ele está lá no polo passivo. A gente depende do aluno, gente. O professor que dá aula por amor, ele depende do feedback do aluno. Né? Não tem nada mais triste para um professor que você ficar, igual acontecia, né, no online, você ficar falando igual um papagaio e não ter feedback, né? Você não olhar a carinha do aluno, aquela carinha de susto, ou aquela pergunta que o aluno sempre fala, vou fazer uma pergunta boba, mas não existe pergunta boba. Então, eu sou muito fã das metodologias ativas, eu dou sempre trabalho. Eu vi aqui dos delitos e das penas, eu dou isso no segundo semestre. No primeiro eu dou o Caso dos Exploradores de Caverna. E esses livros clássicos também, Justiça, do Michael Sandel, que eu tenho aqui, eu acho muito importante que o aluno consiga participar de fato. Então, tribunal do júri simulado, audiência criminal simulada, estudo de caso, eu pego casos que não são segredo de justiça, dou para eles, abro o ESAGE. Isso também sana um pouquinho do desejo pela prática, né? Como que é a prática? Isso sana um pouquinho desse desejo. Eu peguei bem a transição de estágio. Eu fiz estágio, comecei o estágio, todos os processos eram físicos, então eu precisava ir lá no Fórum Criminal da Barra Funda, encostar a barriguinha no balcão e esperar por 1h30 enquanto procurava um processo ali perdido na vara, né? E peguei essa transição para o processo digital. O processo digital, gente, você abre, ele está ali na íntegra, na sua cara. Né? Então, tem uma coisa que você consegue também ajudar o aluno quando você mostra isso, quando você explica isso. Então, eu acredito muito nas metodologias ativas, mas é óbvio
que para o direito a gente ainda precise muito das aulas expositivas, né? Os entendimentos jurisprudenciais, os entendimentos doutrinários, o aluno precisa ter essa base. Só que não é uma base verticalizada. Você não precisa falar por 5 semanas, por 1h30 na cabeça do aluno, sem ele poder, né, responder. Você precisa dar essa base, mas a outra parte do caminho, o aluno que precisa fazer. Eu também tenho a impressão que o aluno, ele vê a faculdade como um lugar que tem que suprir todas as necessidades dele, como se ele não tivesse que fazer nada. Né? Não, o professor tem que me dar todo o conhecimento que eu preciso ter para sair daqui e ser o melhor advogado, passar na OAB. Não, gente. O professor, ele vai até aqui. Daqui para frente é você que faz. Né? A faculdade tem duração de 3, 4 horas por dia. O restante do tempo, do restante desse conhecimento é você que faz. A gente sugere uma leitura, você tem que ler. A gente sugere um filme, você tem que assistir. Né? Ir além. Não é querer sentar ali no banco da faculdade e, professor, tô pronto, deposite todo o conhecimento. E o aluno, hoje em dia, esse aluno imediatista, ele não quer. Ele quer ali, naquele momento, concentrar tudo que ele precisa saber, chegar na casa dele e assistir Netflix. E aí não funciona. Aí precisa ali dessa troca. Verdade. E aí, pessoal? Ô, Paula, e qual que é o seu tema do seu mestrado? O que você escreveu? Então, eu falei sobre projetos de vida de jovens encarcerados na APAC e o papel da educação no desenvolvimento, na identificação desses projetos de vida. E eu vou continuar com esse tema no doutorado, vou continuar trabalhando na APAC no doutorado, com jovens encarcerados. Eu trabalho com o sistema carcerário desde a graduação, meu TCC foi nesse tema. E eu tento investigar aí o papel da educação para esses jovens encarcerados. Então, eu tento enxergar esses jovens, ou passar a imagem desses jovens encarcerados, não de uma perspectiva da violação de direitos, né? Porque eu acho que essa perspectiva a gente já está saturado de ver. E sim da perspectiva das possibilidades. Então, esse jovem que quer estudar, que quer trabalhar, como que ele vê a vida pós-cárcere, porque essa vida vai vir em algum momento para a maioria deles, e como que a gente consegue aliar. E aí eu faço uma pesquisa em que eu relaciono o projeto de vida com direitos humanos. Por diversos julgados que a gente tem na Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo o projeto de vida enquanto um direito humano. E aí eu trabalho essa questão das políticas públicas também, né? Como a gente precisa que esses jovens... E eu trabalho com jovens de 18 a 29 anos, o recorte do Estatuto da Juventude. Como que a gente precisa de políticas públicas de incentivo para os jovens encarcerados. Então, é um tema que eu gosto muito. E só foi possível, Luciano, porque você me apresentou a APAC, que é onde eu faço a pesquisa. Por isso, eu sempre vou ser grata a você. Aprendi muito, aprendo muito e quero muito levar esse tema. Eu levo esse tema para a sala de aula, converso com os meus alunos sobre isso, porque eu acho muito importante que a gente tenha essa visão sobre o sistema carcerário, né? Não só a visão da violação, muito menos a visão do senso comum, mas a visão das possibilidades, né? De pessoas ali que vão sair de lá em algum momento ou outro, e como que a gente gostaria que elas saíssem, né? E como elas gostariam de sair de lá. Então, essa é a minha pesquisa. E você visitou outras vezes a APAC? Eu fui lá uma vez só, depois da nossa visita. E quando eu entrei no mestrado, eu entrei em 2020, né? Tava na pandemia. E aí, o meu contato com a APAC foi só por videoconferência. Eu fiz entrevista com 11 jovens recuperandos da APAC no meu mestrado. Entrevistas semi-estruturadas. E elas foram online, porque a instituição permitiu. Só que agora, no doutorado, eu pretendo fazer um estudo longitudinal, que eu acompanho esses jovens ao longo de 3 anos. E aí eu estou em contato com a instituição para ver se vai ser online, se vai ser presencial, mas eu pretendo seguir na mesma linha, só que aprofundar. E a minha orientadora do doutorado, ela é de uma linha da psicologia, então a gente pretende estudar também o desenvolvimento moral desses jovens dentro da APAC. Porque a APAC tem toda uma metodologia, então, que desenvolve nessa parte. Então, é essa a intenção. Olha, estou arrepiado, viu? Parabéns.
Obrigada. Parabéns. E, lá em Frutal, isso, né? Isso, em Frutal. E lá também abriu uma PAC feminina, você ficou sabendo? Eu vi, A e a primeira, Juvenil, e a Juvenil também. eu vi, eu fiquei sabendo. Eu quero fazer uma nova viagem, inclusive você que organizou aquela viagem. Foi. Depois eu quero entrar em contato com você para organizarmos uma outra viagem para lá. Bora! Vamos sim, vamos sim. Meus alunos querem muito ir também. Falei para eles que a gente pode organizar. Vamos fazer sim. Eu Show também de quero bola. ir, já estou me candidatando aqui. Vamos. Ô, Paula, se eu tiver que fazer um paralelo entre a APAC e a SAP, o que você me diria? Olha, eu sou suspeita porque, assim, eu não conhecia a APAC. Foi o Luciano que me apresentou. E quando eu conheci a APAC, eu já tinha o meu tema de pesquisa, mas eu não estava tão alinhada com ele, né? Eu queria trabalhar, a princípio, com mulheres em situação de violência. Só que quando eu conheci a APAC, o meu coração bateu mais forte. Eu saí de lá inspiradíssima, eu saí de lá, assim, extremamente feliz. E quando eu contei para minha orientadora do mestrado, ela teve a mesma reação que eu. E ela queria muito ter ido lá, mas aí começou a pandemia e a gente não conseguiu. A APAC é completamente diferente. Não tem como comparar a APAC com o sistema comum, né? Eu sei que a APAC, ela segue as diretrizes daquilo que todo e qualquer presídio deveria ter, de que todo e qualquer presídio deveria ser. Mas quando você vai lá e você vê um local, um presídio, todo pintado de azul, escrito, aqui entra o homem, o criminoso fica lá fora. E de quem terá as próprias chaves são os recuperandos, você sabe que você vai ter uma experiência completamente diferente do sistema comum, né? Eu já fui em presídio em Rio Preto, vários lugares do interior, já fui em Goiás, já fui, né? É completamente diferente. Até a energia do lugar é completamente diferente. E a APAC, ela muda a sua visão, porque enquanto advogado, a gente sabe que as violações de direito não deveriam existir. Só que quando você conhece um lugar em que de fato não existem as violações de direito, isso muda a sua energia para lidar com o direito, com a advocacia, né? Então, assim, a APAC, ela é completamente diferente. Ela é 100% humanizada. Ela é rígida, né? Quando eu falo isso, as pessoas ficam falando, é fácil. Não, gente, passa longe de ser fácil. A privação de liberdade passa longe de ser fácil. Sem entrar no mérito se a pessoa tem que estar lá, não tem que estar lá. A privação de liberdade por si só já é um sofrimento, né? Por isso que ela é uma pena, inclusive. Mas ela é extremamente rígida, né? O recuperando da APAC, ele tem que sair da cela às 6 horas da manhã, só pode voltar às 10 horas da noite. Ele tem que trabalhar, estudar, cuidar do próprio presídio. Tem horta, tem a parte da faxina, tem a parte da alimentação, tudo isso eles que têm que cuidar, eles que têm que fazer. Não pode cometer falta, só que eles são tratados enquanto humanos. Eles são tratados pelo nome, eles usam as roupas que eles querem. Eles ficam ali com circulação livre por algumas dependências da APAC, eles têm acesso a estudos, eles têm acesso a trabalho. Então, é humanizar realmente um presídio. E essa visão, ela precisa ser levada, principalmente para a sala de aula, para aquele aluno que entra com a visão de que o direito penal é vingança, que a gente quer, de fato, que os presos sofram, né? Não, tá preso, tem que sofrer. Você precisa desconstruir isso. E aí você precisa trabalhar os direitos humanos desde o início da faculdade. Inclusive dessa perspectiva de que direito humano não é direito de presidiário. Direito humano é isso que a gente está fazendo agora, um dos, né? A livre acesso à internet, por exemplo, hoje em dia é um direito humano. Ao meio ambiente equilibrado é um direito humano. Ao livre debate é um direito humano. Direito à educação é um direito humano. E eu acho que a APAC é riquíssima em mostrar isso, em mostrar esses valores. Então, assim, eu sou grande fã da APAC, é um sofrimento para mim que não tem APAC no estado de São Paulo, embora tenha surgido aqui, hoje não tem, né? Mas tem aqui em Frutal, pertinho, que 2 horinhas no máximo a gente está lá. Então, eu adoro, gosto muito. O Luciano que me apresentou. Viu, o decano, Luciano Macri? A gente precisa começar a convidar e falar que não pode falar que teve aula com o Paulo. Ah,
Todo mundo teve aula com o Paulo. Mas aí Todo vai ser mundo teve difícil aula. de achar alguém, hein? Todo mundo teve aula. Ô, Paulo é professor de todos nós. Também, meu amigo, 25 anos aí na estrada, ininterruptamente, não é fácil não, cara. Mas foi providencial essa sua aula para a gente ter noção do quanto os estudantes eles procuram na internet a maioria das informações. E poucos dos estudantes e dos advogados recorrem aos livros. E essa é a verdade. Né? Isso você está corretíssimo. Então, eu Às digo vezes ele que... procura na internet na sua cara. Você Sim. fala uma coisa para ele, ele pega o celular lá. Na sua... Só para fazer uma pergunta que talvez isso vai te colocar em saia justa. É isso que acontece. Modelo de petições. Obrigado, viu, Paulo? Eu estou entusiasmado para ir para a APAC. Vamos levar a palavra da APAC para todo mundo que precisa. Ô, Paulinha, você tem que voltar aqui para falar sobre a sua dissertação, né, e a sua pesquisa, porque é um tema à parte, né? Muito legal, um tema super interessante e totalmente dissociado desse tema que a gente veio conversar aqui. E eu vou te confessar, estou muito feliz, né? Me lembro muito de você na faculdade e me sinto orgulhoso, porque vejo que você está muito preparada, né, para exercer as duas profissões, né? Então, isso nos orgulha muito, né? Nós, professores, você sabe disso, a gente fica muito contente, né, quando a gente vê o aluno sobressaindo, buscando o seu caminho, né, sua trajetória. E como você disse, né, ali nos bancos acadêmicos, a nossa função é de orientar, né? É de mostrar o caminho, é dizer para o aluno que se ele está ali exatamente para desenvolver uma formação intelectual, ele precisa se dedicar, né? E isso é muito bacana e muito prazeroso para a gente, né? Quem é professor sabe disso. Então, só queria te agradecer e dizer que torço muito por você, que você consiga, e já está conseguindo, né, seguir nessa trajetória, uma trajetória vitoriosa, né, e pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Eu fico muito feliz. Amei ter participado. Vocês são referência. Com certeza, o Dr. Paulo foi meu professor, com certeza foi fonte de inspiração, tanto que eu nunca esqueci também. Foi pouco tempo que eu fiquei em Rio Preto, mas marca, né? Os bons professores nos marcam, e eu costumo dizer que a gente também vira meio papagaio dos professores que a gente gosta, né? A gente sai reproduzindo, às vezes, as metodologias, né? Isso é super importante. Então, eu que agradeço. E vamos organizar aí essa visita para a APAC, vamos... trazer essa visão que eu acho super importante também, né? Legal, muito bom. Paulinha, brigadão, viu? Obrigado a todos. Obrigada, aí que assistiram. Luciano, Robson, meus parceiros aí no Prosa Criminal. E quarta-feira tem mais. Já vou até anunciar o nome aqui, hein? Professor Barbato, né? Vamos conversar aí, bater um papo, fazer uma prosa aí com o professor Barbato, que certamente será tão boa quanto a da Paulinha aqui hoje, que foi excelente. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.